Capítulo 21, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo a ordem de Deus. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de alegria. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: lança fora essa escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaque e meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho, mas disse Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Escute a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Senhor, nós pedimos a sua graça nessa noite para o estudo da sua santa palavra. Que a sua boca, Senhor, esteja falando, que o seu Espírito, Senhor, esteja falando pela boca do seu servo. O Espírito Santo, Senhor, possa estar agindo nos corações aqui presentes, especialmente no coração de pais e de mães, para que possam aprender com exemplos que nós temos na sua palavra. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Sara tem um ensino para nós. Sara nos ensina que a mãe ideal é aquela que tem uma percepção espiritual do que é bom e do que não é bom para os seus filhos. E nós aprendemos isso no capítulo 21. Uma mulher que tem uma percepção espiritual do mal que rodeava o seu filho, e fez talvez o que ninguém teria coragem de fazer, fez o que os pais, mães hoje não têm coragem de fazer, encara o mal no seu princípio, na sua geração, na sua beleza, na sua dor. Ela encara o mal e diz assim: vamos lançar isso fora da nossa casa. A nossa casa não precisa disso. O nosso lar não precisa desse mal que está rodeando. Mas isso a mãe teve como percepção espiritual. O pai da fé é Abraão, e nós admiramos Abraão por isso. Mas falamos muito pouco da sua esposa Sara, que para mim, meus irmãos, é a mulher ideal, e o que eu vejo dentro das Escrituras, o nome dela, poucas pessoas Deus mudou o nome, e quando Deus mudava o nome, ele tinha um propósito. Geralmente Deus mudava o nome de homens, como ele fez com Jacó, como ele fez com o próprio Abraão, como ele fez com Salomão, como Jesus fez com Pedro. Havia um propósito especial. Mas quando Deus olha para Sara, Deus faz isso, Deus muda o nome. Deus olha para Sara, ele não consegue ver ela como uma mulher comum. Ele olha para Sara e diz:
você, chamava Sarai antes, você não vai mais se chamar Sarai, você vai se chamar Sara. Você para mim é uma princesa. Sara é a princesa de Deus, a mulher que Deus mudou o nome, porque para Deus ela era muito especial. E aí, quando você olha o Abraão dentro da história, quando a gente fala assim, história heróicas de um herói da fé, como foi o Abraão, você encontra assim coisas diferentes na vida do Abraão que você não encontra, por exemplo, na vida do Isaac, do Jacó, ou mesmo de Noé, ou outros escolhidos por Deus. Geralmente eles eram escolhidos por Deus e depois casavam, depois constituíam família. Isso aconteceu com Noé, com Isaac, Jacó. Mas quando Deus chama o nosso Abraão, o pai da fé, ele já estava casado, ele já tinha Sara como mulher. Ele poderia sim, irmãos, como aconteceu com Isaac, como aconteceu com Jacó ou Noé, escolher uma esposa ideal. Mas não foi isso que aconteceu. Deus já viu que Sara era a sua esposa ideal, e ela já está junto. Então quando ele começa a história, no capítulo 11, no capítulo 12, já está casado com Sara. Então quando você olha para o chamado de Abraão, você não pode desligar Sara do Abraão, porque os dois são, pela palavra de Deus, uma só carne. É uma coisa que não acontece muito nas Escrituras quando um homem é chamado. Então Sara se destaca nisso. Quando Deus a escolheu, ele já era casado. Todas as fases vividas por Abraão como herói da fé, todas, sem exceção, a Sara, ela está viva, ela participa, ela está lá, ela está junto. Nós temos uma exceção, seria uma exceção, mas não é. Quando Abraão ele chama o seu servo Eliezer e pede para ele buscar uma esposa para o seu filho, Sara já morreu, sim, mas no capítulo 24 de Gênesis, o Abraão ele não é protagonista. O protagonista ali é o servo. Até o próprio Isaac, ele é um agente praticamente passivo ali naquela história. Mas aí você olha o Abraão do capítulo 23 para trás, até o capítulo 12, quando começa realmente a história de Abraão, e você vê Sara em todos os momentos com seu marido. O que acontece de bom e o que acontece de ruim, olha, Sara está junto. Se é para apanhar, os dois apanham junto. Se é para sofrer, os dois sofrem junto. Se é para descer no Egito, os dois descem juntos. Se é para sair lá, os dois saem juntos. Então você vê Sara acompanhando o seu marido. E quando Sara morreu com 127 anos. Depois disso, Abraão vive mais 38 anos. Ele se casa novamente com Quetura, tem 6 filhos, mas ele não tem mais história de Abraão. Para não dizer que não acontece nada, né? Ele faz sim, ele pega os filhos da segunda esposa dele e diz assim: olha, vocês vão tudo embora de longe do meu filho aqui, né? Não quero ninguém perto do Isaac, para não atrapalhar a vida do Isaac. A gente vê que ele aprende isso justamente com Sara. Então, para Deus, não existia ministério de Abraão sem a Sara. E Sara é aquela mulher guardada por Deus. Às vezes os maridos precisam muito da ajuda de Deus mesmo, porque não cuida da esposa. Às vezes não cuida da esposa como Deus gostaria que cuidasse, ou que a esposa esperava que cuidasse, como aconteceu com o próprio Abraão. Aquele acordo absurdo e a anuência passiva da esposa em obediência. Um acordo absurdo, porque quando eles saíram lá da terra de Ur dos Caldeus, ele fez um acordo louco com a esposa: olha, vamos fazer o seguinte, para onde a gente vai, a gente não sabe como os homens são, como eles vão nos tratar, então, para que possamos ficar vivos, especialmente eu, porque eles vão me matar por sua causa. Você é uma mulher linda, você é a própria formosura em pessoa, eles vão colocar o olho em você,
e por causa de você eles vão me matar para casar com você. Então, para evitar isso, você já fala que é minha irmã. Olha, ele usou desse adminício 2 vezes, por 2 vezes, e ela aceitou, né, pastor? Ela, nossa, vai fazer o quê? A palavra de Deus diz que Sara chamava Abraão de Senhor. Sim, Senhor. É isso mesmo que você quer para a nossa vida? O espírito de sujeição de Sara foi recompensado por Deus nas 2 ocasiões, nas 2, hein? E aí eu acredito que ela era uma mulher de oração, porque entrava nessas frias com o marido, e aí então o marido cedia lá, quem que é essa mulher aí? Ela falava, eu sou irmã dele, né? É sua irmã? É minha irmã, né? Então o rei gostou muito dela, o faraó gostou muito dela, vamos levar para o faraó. Olha que absurdo. Não fosse Deus, pela sua misericórdia, não fosse Deus, e ela teria sido mesmo levada, só que ela tinha um ministério junto com o seu marido. Deus não deixava. Deus mandava praga, mandava doença para todo mundo, matava quem fosse, relasse a mão na Sara, estava enrolado. O problema era com Deus. Faraó aprendeu isso, o Abimeleque aprendeu isso. A Sara era intocável, outro homem não tocaria Sara. Por quê? Porque o marido cuidou, porque o marido... Não, foi porque Deus teve misericórdia e cuidou. Porque Deus tinha um ministério com Sara também, ministério de mãe. E aí a gente olha, com certeza, Sara orava muito, mas os homens têm que aprender uma lição aqui. Precisa aprender que algumas decisões erradas, um jeito errado de viver, mudanças bruscas, pode colocar o casamento, pode colocar até a própria vida dele, da esposa e dos filhos em risco, por falta de sabedoria, por achar que sabe tudo, por não pedir opinião, pelo orgulho. Os homens fazem muita bobagem em suas escolhas, porque não escuta. Às vezes a esposa está falando e não escuta. Lembra que o pastor Epitácio uma vez estava falando, olha, sabe por que mulher fala demais? Não, porque homem escuta de menos. Eu falei, é verdade, né? Está falando com a gente não está escutando, né? Fala, não escuta, tem que falar de novo, tem que repetir de novo. Será que Sara talvez não aconselhou, olha, nós vamos fazer o que no Egito? Não adianta se meter não, é decisão, está decidido, nós vamos, né? É um maluco. Então os homens têm que ter essa sabedoria. Às vezes está no trabalho, está ali, está bem, então acontece alguma coisa, eu já vou sair, ou eu já vou mudar desse lugar. Cuidado, muito cuidado. Por causa disso Abraão passou assim uma vergonha 2 vezes. E as mulheres precisam aprender a confiar em Deus, como Sara confiou em Deus, e a não ficar ressentida com o marido. Apesar dessas 2 humilhações que ela passou, e é grande a humilhação que ela passou, você não vê Sara criticando, jogando as panelas pela parede, batendo o pé, xingando o seu marido, nada disso. Ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento, ela levanta a cabeça, vamos caminhar juntos, somos chamados de Deus, o caminho é longo. Então, irmãos, Sara é essa mulher guardada por Deus, mas como ela é humana, como todos nós, teve lá os seus tempos de incredulidade. Já fazia 10 anos que eles tinham sido chamados por Deus. No capítulo 16 diz que Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, porque tendo porém uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Então, depois de 10 anos, como diz o livro de Provérbios, e acontece, a esperança adiada entristece o coração. A esperança que se adia faz com que o coração ele fique assim enfraquecido. E por 10 anos esperando, se o Abraão foi chamado com 75, ela tinha 65, agora é ela que tem essa idade
de 75, então com 75 anos, e ela ainda não tinha filhos, aquilo foi subindo na sua cabeça, e será que Deus não vai cumprir a promessa? Não, pior do que isso, a incredulidade faz pior do que isso. Primeiro, ela não acredita que Deus vai cumprir a promessa, e segundo, ela coloca a culpa em Deus. No capítulo 16, versículo 2, ela fala: Deus me impediu de ter filhos, eu não acredito mais que Deus pode cumprir. Aliás, Deus é que me impediu de ter filhos. Veja que aumenta o grau da incredulidade, deixa de ser uma incredulidade passiva para ser uma incredulidade positiva, ativa, quando ela fala: Deus me impediu. Repare bem, essa ação precipitada de Sara, infelizmente, trouxe problemas sérios para o futuro de Israel, para o futuro do seu filho. Colocou uma mulher ali entre ela e Abraão, uma rival, um filho que, como nós lemos no capítulo 21, ele era um filho carnal, zombeteiro, um filho que poderia prejudicar a fé do filho da promessa, que era o Isaac. Então ela teve sim os seus tempos de incredulidade, mas aí, pela graça de Deus, se recupera e finalmente, irmãos, ela se torna mãe. Se torna mãe até no momento crítico, porque o capítulo 18 do livro de Gênesis, quando Deus tem aquela teofania que aparece com 3 homens, a presença de Deus se manifestando ali, eles vão comunicar a Abraão que Sara vai ter um filho depois de 9 meses. Melhor a luz que os dois poderiam ouvir após 25 anos caminhando na fé, após 25 anos de chamada, após 25 anos de ministério, finalmente o Isaac iria nascer. Agora, repare que quando o anjo anuncia, no capítulo 18, no versículo 9, perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Abraão respondeu: está ali dentro da tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Isso é um costume feio, mas ela estava escutando lá dentro, e o anjo falando lá fora, o Abraão ouvindo, tanto Sara quanto o Abraão, os dois têm um relapso aí. Veja no capítulo 18, versículo 11, Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se Sara, porém, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho sendo meu marido, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: ei, por que Sara está rindo? Será verdade que darei ainda luz sendo velha? Está dizendo ela. Acaso é alguma coisa difícil para Deus? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não fale isso, porque você ri. Sara cometeu 2 erros. Primeiro, ela riu, e depois ela mentiu, dizendo que não riu. Isso escutando conversa dos outros atrás da porta, o que é muito feio. Mas acontece, irmãos, que tem esse momento, que é um momento de conformação do marasmo, sabe? Como se fosse uma igreja que tem 3, 4 gatos pingados, e os 3, 4 gatos pingados, eles estão conformados que a igreja é muito pequena. Com aquela professora que está conformada que ela só tem um aluno mesmo. Às vezes acontece isso. A pessoa se acostuma. E os dois, depois de 24 anos, eu falei 25, mas é 24, né? Mas depois de 24 anos, eles estão acostumados. Ah, tá bom, Deus não deu filho, não tá bom, né? Ele falou que ia dar, mas fazer o quê, né? Nem fala que Deus não quer dar, mas também não acredita mais como deveria. E quando Deus fala isso, ela ri, mas depois ela se recompõe. Ela se recompõe porque o livro de Hebreus tem uma palavra muito linda lá.
diz assim: pela fé Sara, nela, também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz fora da idade. Por quê? Por que ela teve o poder de conceber? Por que ela deu à luz fora da idade, sendo velha, como ela disse, velho sendo meu marido? Porque teve por fiel aquele que tinha prometido. Olha, o capítulo 11 é os heróis da fé. E qual foi o grande ato de fé de Sara? Ela teve por fiel aquele que prometeu, que é Deus. Quando o anjo disse: você acha que é alguma coisa difícil para Deus? Lá no coração dela ela disse: não, para Deus não, para mim é, mas para Deus não é. Isso é um ato de fé. Aquela fé foi renovada no seu coração. E olha, irmãos, acredite, a gente sempre fala isso. Uma coisa é a pessoa crer a princípio, outra coisa é a pessoa continuar crendo através do tempo. Então aquela coisa que você recebe no momento, Deus disse para Abraão e Sara: eu vou através de vocês fazer com que uma grande descendência surja e abençoe todas as pessoas deste mundo. Então eles tinham que iam ter filhos. Estava certo, Sara ia ter um filho. Ela creu, ele creu. Só que com o tempo a coisa vai murchando, vai murchando, vai murchando. O que precisa para reativar a fé? A mesma coisa de princípio. Não tem outra chave que reativa a fé a não ser essa, que é a mesma sempre, que é a mesma para todos. Qual é a chave que ativa a fé? A fé vem pelo ouvir da palavra, a palavra de Deus. Então, quando ela e o marido recebem 25 anos atrás a palavra, eles creem. Está meio murchinha, tá? A fé está fraquinha, tá? Aí vem a palavra de Deus novamente: olha, daqui a um ano Sara vai conceber. A fé foi reativada pela palavra de Deus. Irmãos, o neném nasceu. Olha aí no capítulo 21, é só o nome de Sara que aparece praticamente. Veja lá no versículo 1: visitou o Senhor Sara, como dissera. O Senhor cumpriu o que havia prometido para Sara, e Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Veja quantas vezes o nome dela é mencionado. Sara concebeu, Sara deu à luz a um filho, e aí vai. Então, quando você vê o ato de Abraão e o ato de Sara após o nascimento, não é muito diferente das mães que nós conhecemos quando uma criança nasce. O pai fica contente, claro que o pai fica contente, né? Mas também não vai ficar lá toda hora, né? Bonitinho, né? Gostei, né? Está visto. Vai lá, faz um cuidado e tudo mais. A mulher não solta. Mas não é assim? É assim. Porque Deus fez as coisas assim. O Abraão está pronto para pegar o filho e circuncidar, como está aqui no capítulo 21. Mas é Sara que louva a Deus. É Sara que glorifica a Deus, que faz lá o seu cântico. Aqui no capítulo 21, nós temos ela cantando para Deus. Ela diz assim, capítulo 21 e versículo 6: disse Sara: Deus me deu motivo de riso, todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Essa primeira frase, essa que está no telão aqui, olha lá: Deus me tem feito riso, todo aquele que ouvir se rirá comigo. E fato, isso é uma profecia. A profecia, porque as pessoas que riem com Sara, que ficam felizes porque Sara teve um filho, são pessoas que conhecem a palavra de Deus. E essas pessoas que conhecem a palavra de Deus sabem a importância daquele filho de Sara, porque seria o ancestral de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo aquele que ouvir vai rir comigo. Nós estamos rindo com Sara. E é ela que faz essa profecia, é ela que realmente invoca Deus quando a criança nasce, e aí tudo está indo bem. As coisas melhorou muito desde então, até que o menino foi desmamado com 3 anos,
uns dizem que é com 7 anos, mas veja só, 3 anos se passaram, capítulo 21, versículo 8. Isaac cresceu e ele foi desmamado. Naquele dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Era festa, era churrasco, o porco no rolete, o negócio estava bom e era bom demais mesmo. Então foi chamado os convidados, Sara feliz, Abraão feliz, menininho estava lá, todo contente, a casa estava feliz. Versículo 9: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Aí vem a percepção espiritual da mãe. Aí vem o tema da nossa mensagem hoje. Chegou numa festa. Praticamente ninguém viu, mas ela viu, e é o suficiente. Ela vê o filho de Agar, o Ismael, que representa a carne. Isso está declarado explicitamente no Novo Testamento. Ismael representa a carne, pecado. Ele estava zombando de Israel, o filho da promessa. O que nós temos aqui, irmãos? Uma situação muito parecida que ocorre todos os dias nos lares cristãos. Nossos filhos aliciados, nossos filhos, Satanás zombando, nossos filhos tragados pelas coisas deste mundo, más companhias, mídia, etc. O pai está vendo, a mãe está vendo, ninguém toma uma providência. Nossos filhos são ensinados, seja pela música do mundo, seja pelos costumes do mundo. Meninos, assim, levados a se vestir como mulher, meninas levadas a se vestir como homens, um palavreado chulo, indecente, pornografia, pedofilia, tudo que não presta dentro da nossa casa, escancarado. Antigamente com 20, 30 polegadas, hoje com sei lá quantas polegadas. Não tem nem polegada mais para mim. Tela, parece um cinema. O que Sara faz e o ensino que ela dá é tão grande, é tão precioso, porque ela teve percepção do mal e o futuro perverso que estava rodeando o seu filho. Onde isso vai parar? Qual é o fim dessa desgraça aqui que eu estou vendo nesse programa de televisão? E desculpe a palavra, sem a graça de Deus só pode ser aquilo que eu disse. Eu vou ler de novo, versículo 9: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. O Abraão não viu, não somente não viu, como não aceitou o conselho. A Sara, ela está num nível espiritual tão mais elevado que o Abraão aqui, que faz vergonha do pai da fé. Ela está no nível espiritual elevado. Ela está vendo o que vai acontecer com o filho da promessa. Ora, meus irmãos, o filho da promessa corria um perigo. Abraão já tinha passado assim, esperando esse filho por tanto tempo. E quando nasce uma criança, Deus quer abençoar essa criança. Deus quer abençoar esse filho. Deus quer continuar a família e trazer grandes alegrias. E ao lado do menino Jesus, quando o menino Jesus nasce, já tem alguém querendo matar ele.
Mal nasceu um menino, Herodes está querendo matar. Então, mal as nossas crianças nascem, Satanás já quer destruir, até que chega o momento do bote. Aquele era o momento, talvez, de um bote oculto, coisa que ninguém viu, parece que ninguém vê. Tem 10 pessoas na sala, ninguém percebe, a mãe tem que perceber. A mãe tem que perceber. Não, isso não é bom. Pode parar com isso. Não gostei. Essa decisão de Sara, a decisão de Sara para proteger o seu filho, tem uma frase bruta. No capítulo 21, no versículo 10, essa tradução é fraca. Disse a Abraão: lança fora a escrava e seu filho. Vamos matar o mal pela raiz. Até eu, irmãos, quando lia esse texto, eu ficava sensibilizado por Agar e seu filho. Não Deus. Porque Deus dizia: Abraão, faz o que ela está mandando, deixa que eu vou cuidar do teu filho. Deixa que o teu filho cuide. Eu quero lembrar os irmãos que quando Agar foi mandada embora pela primeira vez de casa, foi aquela citação de ontem. Ela pega a criança e faz o quê? Dá uma botijinha de água, se afasta e diz que morre. Quero assistir essa morte. Ela abandona o filho quando o filho mais precisa. Então não era aquela mãe, entendeu? Não era. Agora, ela está aqui para ser expulsa, junto com seu filho, que representa um perigo espiritual muito grande para a família da fé, para o homem da fé, para a mulher da fé, para o filho da fé. Isaac quer dizer alegria, quer dizer riso, felicidade. E se ele vai nesse caminho do caçoamento, vai no caminho da carnalidade, ia acabar a alegria, acabar a felicidade. E a mãe viu isso. E você, como mãe, você tem a obrigação de ver isso, você pai também. Então, que coragem, Sara, que enfrentamento, e que decisão maravilhosa. Ela tem consciência: meu filho, ele está eleito por Deus para abençoar o mundo inteiro. Ele não pode correr esse risco carnal, não pode. Então ela vê o filho da escrava zombando, escarnecendo, e o que ela faz? Não, esse aqui não vai desencaminhar meu filho, não. Só lhe resta uma coisa: tirar o filho da escrava, ou seja, tirar o mal de dentro da sua casa. Isso. Se você não conseguir enxergar o mal que rodeia os seus filhos, é claro que você vai sofrer. Ele vai sofrer, você vai sofrer. Existem épocas que você pode lançar o mal para fora, depois não consegue mais. Enquanto eles são crianças, você consegue, depois, adulto, não consegue mais. É só pela oração. O pai e a mãe, quando as crianças são pequenas, eu vejo lá em casa. Tinha um tempo que ele falava assim: vamos todo mundo para casa da avó. Era só abrir a porta, joga os três lá dentro, abre lá, né? E vai. Onde o pai vai e a mãe vai, os filhos vão. Não quero, não quero, né? Não passa fome aqui dentro, né? Vai sim. Vamos para a igreja. Não quero, não tem esse negócio. Em casa nunca teve isso, graças a Deus. Meus filhos vêm para a igreja primeiro que eu. Agora, o pai e a mãe, quando é pequeno, tem essa chance de levar, de falar, de fazer, ensinar o que é certo. O pai e a mãe têm essa chance. Depois eles pegam uma idade, como não foi corrigido, como não foi disciplinado, como não teve aquela firmeza de levar, de ensinar, como nós vimos na história ontem. A mãe tem que dar essa firmeza no filho, para que quando ele for jovem, adolescente, quando ele for adulto, ele saiba fazer escolhas sozinhos. Então é a hora, quando é pequenininho, está ali,
o Isaquinho, né? O Zaque, enquanto é petitico ainda, olhou, viu que tinha um mal ali, disse: calma lá, vamos arrancar agora, esse fundo de casa não vai ficar em casa de jeito nenhum. Na minha casa não. Coisas que precisam ser lançadas fora de casa. Começa aí, ó, briga, palavrões. Não é só televisão não. O pai e a mãe vivem brigando, o que vai acontecer no coração, na mente daquele filho? Uma xingação dentro de casa. Aí, a criança está perto dos outros, os irmãos da igreja, falam que ele vai aquele palavrão. Oh, filho não sei o quê. O Rufo nunca aprendeu isso, né? Não foi comigo não, né? Às vezes não foi mesmo, foi na escola. Às vezes foi. Porque se fala um palavrão desse, pega o pai a primeira vez, o pai, pá! O que você falou de mim? Né? Que falta de educação é essa? Dou-lhe outra bolacha, né? Aí ele já, opa, calma lá, uma serve. Eu já aprendi. É uma vez só. Não falo palavrão. Mas só de não falar, a criança não aprende. Só de não brigar, a criança não aprende. Eu vi de uma família que pai e mãe brigavam muito. Por isso que eu não gosto muito de conversa, de brigueira em casa, não gosto dessas coisas. Me traz na memória. Eu decidi que na minha casa não ia ser assim. Palavrão, brigará, ídolos. Às vezes tem. Às vezes pode ser que alguma casa, que alguma família tem ídolos na sua casa. Isso é uma maldição. Deixa eu dizer para você, se você tem, isso é uma maldição. A idolatria amaldiçoa o lar. E se você tem na sua casa, você tire. Faça igual a Sara, lança fora isso aqui. Deus disse em seus mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. É a ordem de Deus. Bebida alcoólica ou outro tipo de porcaria. Mas se os filhos veem o pai bebendo, os filhos veem o pai fumando, os filhos veem o pai com algum tipo de entorpecente, isso é um prato cheio para ele seguir esse caminho. Fica na memória da criança. Não, um pouquinho só não tem problema. Não, tem problema e muito. Programas indecentes de televisão. É só desligar. Se ligar de novo, quebra a televisão. Acabou. Não tem jogo domingo. Tem jogo domingo, você não está em casa durante a semana, tem pornografia todo dia e seu filho se acabando. Melhor ficar sem o jogo. O jogo. Eu, com toda sinceridade, vou falar uma coisa aqui na frente. Eu não gosto desse jogo de carta. Ninguém pediu uma opinião. Eu estou dando minha opinião. Na minha casa era proibido. Se meu pai me pegasse jogando carta, meu pai não gostava. E eu nunca gostei da muito. Vocês veem que eu nunca brinco com essas coisas de vocês, é porque eu não gosto disso. Eu até dou um conselho para os jovens, para fazer outro tipo de atividade. A maioria das famílias católicas desse nosso Brasil repudia isso. E acaba que o testemunho fica sendo prejudicado. E nós podemos brincar de outra coisa. Eu lembro que uma vez estava brincando aqui com os meninos, filho de 100, era bem pequeno, e tinha um filho do Maurício, e eles abriam invocado um do outro. Eles tramaram o tapa ali, né? Os pais dos dois estavam meio de costas assim, eu tinha que chamar a atenção dos dois perto dos caras. Eu, para não falar uma coisa dura, eu falei: ei, vocês dois aqui, brinca de outra coisa. Aí os pais olhou, né? Porque eles não estavam vendo. Foi: brinca de outra coisa. Não estava brincando, não estava quebrando a árvore, né? Mas
elas eram recém-chegadas, elas eram bem pequenininhas. Estou falando de mocinhas, elas eram bem pequenininhas. Mas reparem, irmãos, é só vocês, negócio de jogo, brinca de outra coisa, se puder. Pessoas que frequentam o lar e são perigosos pelas coisas que dizem, creem e fazem. Algumas pessoas são perigosas na nossa casa. Se é perigoso, manda embora, lança fora. Aquela amiguinha de escola que gosta de se vestir decente e está cheio de coisa errada no celular e fala um monte de besteira, lança fora. O rapazinho besteirento, levando pornografia também para o seu filho ver, lança fora. Não fica com medo de falar assim: eu não quero isso aqui na minha casa não, pode ir embora. A casa é tua, você pode falar. E se precisar ser bruto, seja bruto. O irmão Alexandre lá de Pompé me ensinou uma coisa: é melhor você ficar vermelho de raiva 5 minutos do que passar o resto da vida amarelo de tristeza. Às vezes a pessoa não fala o que precisa, na hora que precisa falar, engole aquilo, e aí aquilo vai fazendo mal para ele o resto da vida. Chega uma pessoa, só porque é filho do conhecido ou filha do conhecido, e está todo com aqueles maus costumes, vai lá, fala e quando acontece, é o reizinho, a princesinha, e os nossos filhos aprendendo aquilo. Melhor você chegar e falar assim: aqui não tem isso não. Quer fazer isso, você vai fazer lá na tua casa. Na minha casa eu não quero. Olha os cães sem vocação. Quem sabe ele recebe uma lição com você. Sara é sem educação? Sara é má? Sara está sendo uma pessoa injusta? Pergunta para Deus. Amigo sodomita, você tem que manda lá. E ensina antes de mandar. Olha, isso aí é pecado contra Deus, uma abominação contra Deus. Deus não gosta disso. Você vai se arrepender um dia de viver assim, porque hoje está na moda, é bonito, mas o pai e a mãe têm que controlar, tem que dizer não, lança fora. O espírito de inveja, de competição, isso é outra coisa que tem que ser lançado fora de casa, substituído pelo espírito de amor, espírito de graça, espírito de misericórdia. Família tem que ter essas coisas. Você vê uma pessoa invejosa, ou se seus filhos estão com um espírito invejoso, você tem que cortar isso, tem que falar. Não fique com vergonha não. Chega e fala: olha, para com essa inveja. A inveja é pior do que a morte. A inveja mata, sem a pessoa ser enterrada. A inveja fede. Aí tem que ser tirado. Tem muita coisa que você pode acrescentar nessa lista. Eu só estou dando alguns exemplos, irmãos. E não pense que é fácil lançar para fora o mal que rodeia seu lar. Sara, ela sofreu para vencer essa batalha. Sabe por quê? Vamos perguntar para o Abraão. Ei, Abraão, o que você achou? Capítulo 21, versículo 11. Isso pareceu mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho, uma coisa penosa. O que você falou aí, Sara? Lança fora a escrava e seu filho. O que você falou? Lança fora a escrava e seu filho. Fala de novo, né? Lança fora a escrava e seu filho, né? Não gostei não, está certo isso aí não. Deixa o menino, deixa o menino, deixa a menina, coitada, coitado. Às vezes a criança é desse tamanhozinho, manda no pai, manda na mãe, manda no vô, manda na avó, manda em todo mundo, desse tamanhozinho. Não quer doce, né? Não pode pegar doce agora não, porque você teve dor de barriga ontem. Eu quero doce, né? Abre o bocão, toma o doce.
funciona. Infelizmente, é assim que funciona. Onde eu estou? Não pense que é fácil lançar para fora, não. Vamos perguntar para o Abraão. O Abraão ficou tão chateado que isso pareceu mal, mulher ruim, não gostei disso. Sara está com essa história agora que ela não gosta da Agar. Ela mesmo que me ofereceu a Agar, né? Agora vem com essa lorota aí. Eu não vou mandar fora o meu menino, não. Acabou. Aqui quem manda sou eu. Eu não mando fora. E não mandou. A palavra de Deus diz que ele não mandou. É aí que eu digo que às vezes uma discordância do pai e da mãe na frente dos filhos é a pior coisa que pode acontecer. Às vezes a mãe está até errada, ou o pai dá um tapa errado ali, beleza. E a mãe fala: você está batendo nele, você é ruim, você é não sei o quê, e o filho escutando. Aí um dia ele faz uma coisa errada, precisa apanhar, já corre pro lado da mãe. Aí não é o ruim aí, né? Quer me pegar de novo, né? É melhor deixar apanhar. Deixa apanhar. Depois chama o marido e fala: mas você não viu que você está errado? Não, mas o menino estava certo. Depois você vai lá e pede desculpa para ele, resolve esse caso aí, né? Repare bem, está uma briga aqui dentro de casa. Um manda tirar a televisão, o outro manda ligar a televisão. Está uma briga aqui. Um não liga, deixa o moleque falar o que ele quiser, né? Hoje todo mundo fala essas bobeiras, deixa ele falar também. Deixa o menino vestir essa sainha aí, deixa, né? Está tendo uma briga aqui nessa casa. Então vamos perguntar agora para Deus. Deus, o Abraão não quer mandar o menino embora. A Sara está mandando o menino embora, porque ela está vendo um caçoamento, escarnecimento, carnalidade. Ela está vendo que o futuro espiritual do menino está condenado. Então Deus, o que o Senhor diz? Então Deus vai falar. Aqui no capítulo 21, no versículo 12, disse porém Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Eu quero falar uma coisa para você. Aqui ele é chamado de moço. Já é um menino grande, tá? Deus tem uma outra coisa para falar. Escuta Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então, veja só, você vai ter dificuldade, como Sara teve dificuldade para lançar o mal fora da sua casa, mas ela foi firme. E você tem que pensar nisso. Pense nisso. Você vai ter pouco apoio dentro da sua casa para você impor o princípio espiritual, como Sara teve. Eu disse a princípio que Sara estava num nível espiritual bem mais elevado do que Abraão. Eu espero que no seu lar, eu espero que na sua casa, o cônjuge com maior nível espiritual ele prevaleça, porque Abraão não conseguiu ver esse perigo, mas a mãe que estava lá com o filho todo dia, a mãe que amamentava, a mãe que cuidava, ela viu o perigo, o futuro espiritual de Isaque correndo perigo, e era isso que importava. O que importava para Sara era o futuro espiritual do seu filho, e corria sério risco. Por isso, vamos lançar fora tudo que atrapalha o futuro espiritual dos nossos filhos. Essa é a decisão de Sara. E quando Deus teve que decidir se Abraão estava certo ou Sara estava certa, o que Deus disse? Escuta a Sara. Sara está certa, você está errado.
E pode parar de tristeza, porque eu vou cuidar do seu menino. Ele vai ser uma grande nação também. Pode ficar em paz. Então, irmãos, a mãe que decide pela vida espiritual, o futuro espiritual de seus filhos, é ajudada por Deus. Está aqui, Sara no nível mais elevado de espiritualidade. E quando Abraão resiste, ele leva um puxão de orelha. E aí ele aprende uma lição muito grande. Sara vai morrer. Sara viveu poucos anos com seu filho. Poucos anos. Morreu com 127, então quer dizer que ela ficou 37 anos com seu filho. E aí ela faleceu. O Abraão, ele viveu mais 38 anos, como eu disse. E na hora de separar a herança, ele fez certeza de lembrar o que Sara tinha dito. Que os filhos do Espírito não podem ficar junto com os filhos da carne, os filhos do mundo. Aí ele separa a herança e manda os outros filhos para longe, para que Isaac não receba essa má influência. Olha, são decisões difíceis de ser tomadas todos os dias, na sua casa, no seu lar, não é fácil. Então quem é a mãe dela? Uma calada. Nós falamos hoje da mãe advogada. O filho pode fazer o que quiser, a mãe defende. Advogado está boa, hein? Recorre na primeira, segunda, terceira vara. Vai longe, segunda instância, né? Vai lá para o Supremo e já vai de chinelo na mão. Eu tenho até dó dos filhos que as mães são assim. Então, o mundo dá um jeito. A mãe não tinha amiguinho. A mãe não tinha amiguinho, não tem muita coisa para ensinar, não. É mais cúmplice, a amiguinha é cúmplice. A filha já tem amiguinha cúmplice, não precisa de mais uma. Mãe tem que ser mãe. Ai, minha amiguinha. Amiguinha é nada, precisa levar um pé na lata dele, né? Você tem que ser amiga dos seus filhos, isso é uma coisa. Do tipo moderno, aquela mãe moderna, e que pode tudo. É por isso que hoje, em jovens, entre aspas, cristãos, os jovens hoje, eles podem tudo, fazer de tudo. Pai e mãe libera tudo. São modernos. Pergunta para Deus. Não tem bênção. Ou seria aquela cujos objetivos são os apresentados por Deus? Olha Sara. Sara entendeu que a sua maternidade era um ministério espiritual dado por Deus, era uma missão. É por isso que ela teve aquela visão espiritual. Meus irmãos, quando Isaac casa, vocês lembram para onde ele leva a esposa dele? Vocês estão lembrados? Para a casa de quem ele leva? Para a tenda de quem? Para a tenda da sua mãe. O tempo que ela ficou com Isaac, ela impregnou muita coisa espiritual no coração daquele filho. Isaac tem uma vida pacífica, em paz, humilhão tudo, né? Mas pacífico. E ensinar sobre a existência de um Deus único, de justiça, de compaixão. Então a mãe tem essa oportunidade. A maternidade é uma missão, não é brincadeira. Não é fake, não. E que Sara nos ensine, né? Ensine os pais, ensine as mães a ter uma percepção espiritual quando os filhos, a vida espiritual dos filhos corre perigo. E seja valente, como Sara foi valente. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça por esse momento de poder estar diante da tua palavra, Senhor, e aprender sempre com ela. Que o Senhor possa, através do Espírito, como nós temos pedido sempre, falar no nosso coração como pais e mães. Nos ensina, Senhor, a ser valentes com o futuro espiritual dos nossos filhos, para que a igreja, Senhor, tenha continuidade, para que ela faça a diferença. É o que eu lhe peço com Deus.
Em nome de Jesus. Amém.